Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, trazer para vocês um tema que eu acho que pode nos ajudar bastante no decorrer da nossa vida. Mas antes disso, eu gostaria que, se vocês puderem, vocês já curtirem esse nosso vídeo, compartilharem, comentarem e também se inscreverem no nosso canal do Rossano Sobrinho, que possui outros tantos articulistas tão maravilhosos, trazendo-nos assuntos também tão especiais para que nós possamos angariar mais e mais conhecimentos. Tudo bem? Também falo com vocês sobre o Clube do Livro, né, deste canal do Rossano Sobrinho. Já tem um número aí, se vocês quiserem, é só entrar em contato e receberão os livros que são conforme as regras deste clube, tá bom? Bem, o tema de hoje que eu gostaria de conversar com vocês é o julgamento precipitado. Primeiro, eu gostaria só de colocar para vocês que a minha intenção é falar rapidamente sobre isso, mas também muito sobre o cunho da mediunidade, muito sobre o cunho desse lado espiritual nosso, ok? E todos os seus reflexos. Mas vamos lá. Primeiro, nós temos que pensar o que seria um julgamento. Julgar alguém é você trazer da sua fonte de entendimentos, uma ideia sobre uma outra pessoa que está fora do seu mundo interior. Ou seja, todas as vezes que nós julgamos alguém, nós julgamos este alguém através do nosso olhar, através das nossas fontes, sem saber exatamente qual é o olhar do outro, as fontes do outro, e muito menos nós sabemos por qual caminho ele trilhou e está trilhando, que pode ser extremamente diferente do nosso. E mesmo quando este caminho ele for semelhante, ou até mesmo igual, quando a gente pensa que nós estamos julgando alguém que mora conosco, é um companheiro, é um filho, então os caminhos são iguais, nunca serão. De qualquer forma, mesmo que estes caminhos fossem iguais, ainda assim, o mundo daquele que está à nossa frente, ao nosso lado, ao nosso redor, ele é um mundo diferente, trará um olhar diferente, porque o caminho evolutivo traçado por ele não é igual ao nosso. Quando nós falamos sobre julgamento precipitado, nós estamos falando exatamente sobre nós, sem sabermos qualquer coisa sobre a situação, ou melhor, sem sabermos tudo o que versa aquela situação, nós acabamos julgando, e muitas vezes julgando de forma equivocada. Se nós estamos fazendo isso, nós sempre estaremos levando ao outro, e muitas vezes a nós mesmos, contaminando o nosso mundo interior, nós estaremos levando a ele uma análise que, no mínimo, será bastante prejudicial, até mesmo a relação que existe entre essas duas pessoas. Tudo bem? Deu para entender? Bem, se nós estamos falando sobre isso, nós já começamos a ter a ideia de que nós estamos tomando, adquirindo ou realizando um ato errado, equivocado. Estamos indo além daquilo que nós poderíamos afirmar que seria um direito nosso. Por quê? Primeiro, se nós pensarmos que julgando o outro nós estamos indo muito além daquilo que nós sabemos, nós também precisamos pensar que quando estamos julgando o outro, na maioria das vezes estamos angariando para nós momentos de dor, momentos de sofrimento, porque nós não julgamos aquele que é estranho a nós. Nós podemos até falar alguma coisa sobre este alguém estranho a nós, mas quando nós falamos sobre uma pessoa que nós trouxemos para a nossa vida e nós a julgamos, nós acabamos produzindo sofrimentos e dores no nosso viver.
Muito mais quando nós fazemos esse julgamento de forma precipitada, de forma até irresponsável. Mas vamos lá. Se nós temos essa visão desse julgamento precipitado, nós já podemos começar a pensar que todas as vezes que nós estivermos vivenciando uma experiência, devemos parar e pensar até onde que nós podemos ir com as nossas análises, com os nossos julgamentos. No mínimo, se tivermos a necessidade de que usemos do diálogo para que nós possamos achar o maior número de respostas possíveis para preenchermos os vazios deste nosso raciocínio e talvez assim compreender um pouco mais aquele que está ao nosso lado, à nossa frente, ao nosso redor. Tudo bem? Bem, agora vocês imaginem quando nós estamos fazendo esse julgamento de uma pessoa, sem nós termos noção nenhuma sobre a vida espiritual deste ser. Quando nós fazemos uma análise de alguém, nós estamos fazendo essa análise baseada numa vida de no máximo 100 anos. Se nós pensarmos que este espírito, ele tem muito mais do que isso, ele é um espírito milenar, já teve inúmeras experiências de vida, nós não temos não temos noção de quem efetivamente é esta pessoa. Quantas e quantas vezes nós mesmos nos surpreendemos com as nossas próprias atitudes. Imagine quando nós começamos a fazer um julgamento da vida do outro, segundo as ações que ele escolhe, as escolhas que ele resolve fazer e agir em sua vida. Na maioria das vezes, quando nós resolvemos julgar uma pessoa diante das suas ações, nós não sabemos quem é esta pessoa. Mesmo que esta pessoa seja um filho, um companheiro, uma mãe, um pai, não importa. Nós não sabemos o que esta pessoa viveu, o que ela trouxe de outras vidas, e até mesmo dessa vida, porque não vivemos 24 horas com ninguém, somente conosco. Então, na maioria das vezes, nós acabamos trazendo muito mais para nós do que para outra pessoa, um resquício de uma futura culpa diante daquilo que nós podemos sentir ao tomarmos conhecimento da realidade daquela pessoa. Diante do que nós estamos falando com vocês, gostaria de fazer a leitura, um pequeno trechozinho deste livro que nós estamos usando, nesses nossos últimos estudos, que é Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, trazida pelo Espírito Emmanuel, e que nesta história, essa personagem, o seu companheiro a estava traindo, e isso estava trazendo bastante sofrimento para ela. E aí, quem trouxe essa informação tinha dito que a pessoa que estava traindo estava sendo uma pessoa muito, entre aspas, má, uma pessoa inconsequente. Vou colocar dessa forma. E aí, o orientador espiritual fez a seguinte pergunta: estará descendo Jovino, que é o companheiro dela, as impressões do pretérito? Não será uma provação que o nosso amigo terá traçado à própria consciência com finalidade redentora e a qual não sabe agora como resistir? Vamos pensar na ideia daquela pessoa num casal, seja o homem ou a mulher, que traiu o seu companheiro ou a sua companheira. Muitas vezes, aquele que traiu, ele pode ser, sim, visto pelos amigos, pela sua própria companheira, pela família, como aquele que foi o grande algoz de sua própria família. Pode ter sido o grande algoz de sua companheira e de seus filhos. Muitas vezes, esta pessoa veio nessa existência para que ela pudesse criar laços mais amorosos com todos aqueles que compõem a sua família, inclusive a sua companheira ou companheiro. Mas, em razão de resquícios de outras vidas, esta pessoa pode estar com dificuldades de lidar com este aspecto que
levaria esta pessoa, por exemplo, à traição. Diante dessa expectativa, na maioria das vezes, por ser até um costume, né, na nossa sociedade, esta pessoa seria extremamente julgada, a companheira e os seus filhos, ou o companheiro e os seus filhos poderiam ficar extremamente magoados com essa pessoa, mas jamais sabendo que, pelo menos enquanto estiverem na matéria, que esta pessoa antes tinha sido extremamente traída de várias formas possíveis, talvez não num relacionamento, pura e simplesmente, por estas mesmas pessoas que hoje faziam parte da sua vida. Vamos dizer que após o desencarne, toda esta família toma conhecimento de tudo o que o outro já tinha passado. Será que, diante desta realidade, não haveria mais compreensão? Será que estas pessoas não vieram juntas nessa existência para que elas pudessem construir laços mais fortes, umas amparando as outras, para que elas pudessem entender que a traição não seria aquilo que nós deveríamos abraçar nesta vida como um ato inconsciente de vingança ou como um ato até consciente? A minha intenção é trazer para cada um de nós a ideia de que, quando nós nos deparamos com uma verdade que desconhecemos, em muitos momentos nós abraçaremos culpas que poderiam ser desnecessárias ao nosso viver. E muitas vezes, esta culpa ela estará muito voltada à ideia de que nós teríamos vindo nessa existência para tentar dar o maior apoio possível para aquela pessoa que ainda estava se desvirtuando de um caminho mais reto, em razão de mágoas, de rancores profundos que foram provocados por nós mesmos. Então, o que eu estou tentando dizer para todos nós? Vamos tentar olhar para o outro e observem, gente, eu estou dizendo tentar, não é fácil, não é um procedimento fácil para nós. Mas se a cada experiência nós formos tentando colocar uma pitada a mais da nossa boa vontade, talvez nós consigamos, dia a dia, termos mais compreensão em relação às dificuldades do outro. E se, de repente, em situações como essa, não tivermos condição de nos manter junto, lógico, que nos afastemos, mas que não joguemos para este outro, esta pessoa que acabou nos decepcionando, que acabou nos magoando, que nós não joguemos para esta pessoa mais peso diante do seu próprio equívoco, do seu próprio erro, que possamos trazer para o nosso coração a ideia de que nós também erramos e que nós poderíamos, em determinadas situações, cometer erros muito mais drásticos do que este. Esta seria talvez uma forma libertadora para nós e, por consequência, libertadora também para o outro. Por quê? Porque se não conseguimos ficar mais juntos, que nos separemos. Mas se não construirmos mágoas e ressentimentos, a amizade poderá perdurar. E se essa amizade perdurar, pode ser suficiente para que, após essa existência, nenhuma outra existência precise ser vivenciada para que nós possamos quitar os nossos débitos interiores, desmanchar, limpar as nossas ligações energéticas, que são, sim, construídas através do amor e de experiência após experiência, sendo mais firmes ou às vezes ou menos firmes, mas sempre nos ligando após a construção do amor que nós nos permitimos ter. Eu espero que eu possa ter trazido para vocês um pouquinho mais de reflexão a respeito deste tema, que é o julgamento precipitado, que eu quero muito que vocês entendam que o meu objetivo era trazer para vocês a ideia de que, se não julgarmos, estaremos nos libertando de muitas dores e de muitos sofrimentos. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, eu espero que vocês tenham uma ótima semana e que todos nós possamos nos encontrar no próximo domingo, se Deus quiser.
Fiquem todos em paz.